A gente vai cortar isso, imagino, né? Essa etapa aqui agora. Ou deixa, é assim. É assim mesmo que funciona. Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast. Meu nome é Luiz Felipe Vieira, estou junto com o Pedro aqui novamente, aqui no nosso podcast, e o Marcelo aqui da Canuma. A gente veio bater um papo super bacana sobre fundos imobiliários. É o momento certo? Como é que tá? Muita gente se machucou nos últimos anos por conta da alta de juros. Vamos entender um pouquinho mais como funcionou essa dinâmica. Mas antes eu vou pedir para você, Marcelo, se apresentar aí para a turma. Quem é o Marcelo? Quem é a Canuma? Ok, Luiz, Pedro, muito obrigado pelo convite. Meu nome é Marcelo Weinstein, eu sou o CEO e o fundador da Canuma Capital. Na realidade, minha vida inteira, claro que eu já tenho mais de 40 anos de mercado. Na realidade, eu sempre trabalhei em bancos de investimentos, JP Morgan, Morgan Stanley, durante mais de 25 anos. Depois eu fui convidado pela Brookfield Property Group, um dos maiores grupos de properties do mundo, o segundo maior, para ser o CIO no Brasil. Eles queriam que eu fizesse a expansão do portfólio no Brasil e também melhorasse o relacionamento com os Estados Unidos e com o Canadá. Eu aceitei, eles eram meus clientes no JP Morgan e foram meus clientes também no Morgan Stanley. Eu fiz alguns trabalhos para eles aqui no Brasil. Me convidaram e eu aceitei isso mais ou menos em 2015. Na realidade, eu tive o privilégio de gerenciar o maior portfólio de ativos reais do Brasil. Eu era responsável por um portfólio de 11 bilhões de reais apenas de ativos reais, envolvendo shopping centers, escritórios, parques logísticos, sempre olhando todos os subsetores, as classes de ativos no Brasil. Em 2020, eu comecei a planejar a criação da Canuma Capital. A Canuma Capital, na realidade, é uma gestora de investimentos alternativos focado no mercado imobiliário. O nosso grande diferencial em relação ao mercado, eu acho que quando se fala em gestoras, pelo excesso de gestoras que tem, você tem que saber qual é o seu grande diferencial e aplicar seu diferencial. Então, acho que a grande vantagem competitiva que nós temos, primeiro, é o grupo de gestores, que eu vou falar rapidamente, os produtos que nós temos e os passivos que nós temos, né? Os passivos são nossos investidores. Em termos de gestora, eu acredito que o nosso modelo é um modelo praticamente ímpar no mercado, único, onde nós temos um modelo que eu já sigo. Eu fui analista, sou analista desde 1994, eu já era analista em 1994 e sou até hoje analista mesmo sendo CEO da empresa. Então, na realidade, um modelo onde de 12 pessoas que nós temos, 10 pessoas são 100% dedicadas à análise, tá certo? Nós temos analistas setoriais. Você sabe que no setor de real estate você tem 13 subsetores. Então nós temos analistas que cobrem 13 subsetores, chefiada por um executivo que é um dos nossos sócios. E esses analistas, eles olham Brasil e Estados Unidos, porque nós temos fundos no Brasil e nos Estados Unidos. Então esse é o grande diferencial, onde essas pessoas pensam 24 horas, tem que pensar real estate. Entender o que acontece globalmente, o que acontece no Brasil e entender, apesar de não ser um mercado global, as características de oferta e demanda são muito parecidas, os impactos de juros são muito parecidos e esse estudo que eu sempre acompanhei mostra que é necessário você ter uma equipe especializada para poder tocar os fundos que nós tocamos. Os nossos fundos necessitam um time desse. Segundo, os produtos, né? O primeiro fundo que nós lançamos foi um fundo que é o Canuma Capital US REITs, que é um fundo dedicado ao mercado americano, onde nós investimos em empresas nos Estados Unidos. Os REITs americanos são os Real Estate Investment Trust, são as maiores empresas de real estate do mundo, as empresas com maior diversificação, os melhores clientes, tá certo? E com uma capacidade gerencial muito grande. São empresas que têm seu board members, são pessoas que têm CIO, têm CEO, tem CFO, ou seja, tem uma governança muito diferente do que os fundos imobiliários no Brasil. Depois nós lançamos o nosso CCM11, que a gente pode falar mais adiante, que é o Canuma Capital Multi-Estratégia, que é uma visão
que a gente acha que é o melhor para os investidores, onde a gente vem aprimorar o modelo de FOF, tá certo, no Brasil. E o terceiro é o nosso fundo, que é o Canumá Capital Multimercado Previdência, que é o primeiro Previdência no Brasil que tem uma combinação de renda fixa com ativos líquidos imobiliários, onde a gente pode alocar praticamente 60% alocado em renda fixa, pré-fixados, pós-fixados, inflação, e 40% ele varia de 30% a 40%, depende do momento que a gente acha o melhor, onde a gente aloca em ativos líquidos de real estate, seja no Brasil ou seja nos Estados Unidos. Então, isso é importante você ter 3 produtos, porque a gente acredita que você investir em real estate, você precisa investir também no mercado internacional. Não é a mesma coisa que você fala, quero investir em empresa de tecnologia. Onde você vai investir? Você vai investir no Alphabet, que é Google, você vai investir no Meta, que é o Facebook, no Instagram, você vai investir em Microsoft, você vai investir em Apple, você vai investir em Amazon, você vai investir nessas grandes empresas, né? E eu acho que, da mesma maneira, nós pensamos que para você ter um portfólio diversificado, é importante você ter uma exposição internacional nos melhores portfólios do mundo, né? Onde você pode investir em segmentos que não existem no Brasil. Da mesma maneira que você tem lá office, você tem escritórios aqui, você tem logística lá, você tem logística aqui, você tem shoppings aqui, você tem shoppings lá, mas tem setores que você não tem aqui, como data centers, towers, que você não tem aqui, healthcare, que você não tem aqui, self-storage, que você não tem aqui, tá certo? Life science, que você não tem aqui, tá certo? Mobs, que você não tem aqui, que na nossa opinião, são classes extremamente importantes que em algum momento no Brasil nós acreditamos. Ajuda na diversificação, né? E eu queria aproveitar esse seu viés analista até hoje e a gente tentar entender o que foi. E vocês iniciaram o produto de vocês num momento muito complexo aí, né? Da economia, uma pandemia, etc. E a gente vive um cenário muito diferente do habitual, uma oscilação de juro ali, com uma percepção, nível de volatilidade gigantesco, os países no primeiro momento colocando muito dinheiro no mercado e de repente precisando retirar esse dinheiro para equilibrar a inflação, e isso machucou muito todo o cenário de apetite a risco, né? Vamos colocar assim, né? E os fundos imobiliários foram bastante impactados. Eu sei que dentro dessa estrutura tem diversas subestruturas que se diferenciam. O custo de capital, né? Agora, esse ano, o ano passado, né, subiu drasticamente, né, nas mortgages, né? Então, isso a gente viu, a gente até chegou a gente acompanha o fundo imobiliário também, os REITs aqui. A gente viu que foi um ano bem difícil, né? Os últimos 2 anos foram bem difíceis, né, para os REITs, né? Então você vê os fundos de shopping ali sofrendo bastante por essa questão de o custo de capital, o consumo, mas a gente vê que a economia americana foi muito mais resiliente do que a gente esperava e agora está vendo potencialmente um corte de juros no ano que vem já, né? Exato. E esse contexto coloca uma interrogação, né? Normalmente esse cenário inóspito traz oportunidade. Será que dá para a gente colocar como momento certo para essa categoria, o ano de 2024 realmente pode ser a virada dos fundos imobiliários? Traz um pouco da sua visão, Marcelo. Fundos imobiliários brasileiros ou os REITs? Você quer que eu comente? Pode comentar das duas categorias, começando pelos fundos imobiliários no Brasil, e pode trazer um pouquinho do contexto internacional, que eu sei que é uma grande estratégia para vocês também, né? Claro. Vamos falar um pouco do Brasil. Acho que a gente precisa entender, dentro dos fundos imobiliários do Brasil, todos os ciclos que nós já tivemos. Existem ciclos que demoram 3 anos e ciclos que demoram 4 anos. Vamos pensar nos ciclos, né? Mas quais são as características básicas, os fatores básicos que você precisa sempre enxergar no futuro para saber o momento de compra? Primeiro, taxa de juros. Essa é a base de tudo. 2, inflação, ou seja, o comportamento de inflação. 3, que é mais importante, que as pessoas às vezes só pensam na taxa de juros, mas o mais importante para que haja crescimento é o crescimento do PIB. E o 4, que é algo que a gente precisa olhar de forma micro, né? Porque tudo que eu falei é de forma macro, você precisa começar a olhar de forma micro, é a questão da oferta e demanda. Oferta e demanda, o que é? Cada setor tem seu ciclo.
E os ciclos não necessariamente são coincidentes. O ciclo de logística, ele pode ser muito diferente do ciclo de escritórios, que pode ser diferente do ciclo de shopping centers. A gente viu isso nos últimos 3 anos do Brasil. Isso é igualzinho nos Estados Unidos. Igualzinho nos Estados Unidos. O ciclo, por isso que o bom dos Estados Unidos é que você tem 13 subsetores. Então você tem ciclos que são muito semelhantes e para cada fundo, às vezes o ciclo, ele está no momento inicial, que a gente chama de early stage, ou ele está no meio do ciclo, ou ele está no final do ciclo. Então, no Brasil, vamos separar o Brasil e para chegar onde eu quero chegar em relação ao potencial que nós temos para 2024, 2025. Primeiro, qual foi o primeiro, olhando os desenvolvimentos do segmento imobiliário brasileiro, que no final aconteceu nos últimos 12 anos. Os fundos imobiliários já existem há muito mais anos, mas o desenvolvimento realmente ocorreu nos últimos 12 anos. Então, o primeiro grande ciclo foi de 2010 a 2012. O que você teve nesse período? Crescimento do país, taxa de juros declinantes, inflação, apesar de alta, controlada. Então você teve um crescimento muito interessante, eu sempre penso em termos nominais e em termos reais do iFix, principalmente do tijolo, porque naquele momento o setor de recebíveis ainda era muito pequeno. O mercado de recebíveis cresceu nos últimos 7 anos. Então, a partir de 2012, aí a gente teve uma fase que eu digo que foi a pior fase que nós tivemos, que foi 2013, 2014 e 2015. Eu diria que foi a pior fase que todos os investidores puderam passar. Eu acho que essa fase, espero nunca mais ter que passar, porque nós tivemos uma crise institucional e uma crise econômica, onde a gente, pela primeira vez, nós vimos 2 anos de PIB negativo, mesmo assim, taxas de juros subindo, inflação subindo, onde tudo caiu e os fundos imobiliários nunca não sofreram tanto. Você tem uma ideia, em 3 anos e meio, os fundos de tijolos caíram brutalmente em termos reais. Né? O que é em termos reais? Você, fundo de tijolos, tem os dividendos, e na hora que você expurga os dividendos e vê o quanto que os ativos valorizaram, nesse período, eles se desvalorizaram em termos reais mais de 50%. Nossa. Em termos reais. Destruição de valor. Não é você falar, não, tá barato, vou comprar, porque você não sabe o próximo ciclo, né? Então não é um negócio, vou flipar, vou comprar, não é tão simples assim. Não, né? você tem que... Aí você vê esses 3 anos que foram piores. Aí você começa a ter um reequilíbrio do mercado a partir de 2016, melhorando, né? A oferta e demanda começa a se comportar mais, os juros começam a cair gradualmente, até que a gente tem 2017 melhorando, 2018, até que 2019 é praticamente o pico do setor de fundos imobiliários no Brasil, onde a taxa de juros estava muito baixa. Então nós tivemos grandes anos, tá certo? Onde quem comprou em 2015 ganhou muito dinheiro. É claro, quem soube selecionar, né? E aí, 2019, nós estamos indo muito bem, obrigado, até que 2020 veio a pandemia. E a pandemia 2020, 2021 e 2022, além de ter sido veio a pandemia, nós tivemos aumento da inflação e aumento dos juros de uma forma muito relevante. E alguns setores com desafios muito grandes. O setor de shoppings, onde você teve fechamentos. Lajes corporativas. Né? Exato. Teve fechamento de shoppings e as lajes corporativas que começaram a sofrer muito. O mercado já estava sofrendo, né? Mas começou a sofrer mais. Né? Então, a gente viu 3 anos muito ruins. Então, onde a taxa de juros bateu 13,75%, inflação chegou a bater 10% em 2021, tá certo? No meio de um processo eleitoral. Então, aí a gente tem que olhar agora para 23. O que você vê em 23? Claramente, lembra que eu falei? Inflação, juros, crescimento econômico e a questão micro. O que acontece em 23? Inflação começa a se controlar. E eu não vejo para 24 e para 25 nada que possa ir contrário à estabilização dos preços no Brasil em relação à inflação. Porque os preços dos commodities comportados, às vezes o petróleo sobe um pouco mais, tá certo? Mais controlado. O próprio dólar se desvalorizou em relação à moeda brasileira, o que ajuda para que a gente tenha
um impacto menor de qualquer situação adversa do setor de commodities, e a economia crescendo e crescendo sempre acima do que os economistas esperavam. Impressionante. Todo mês, os economistas revisando para cima. Então, esses 3 fatores vieram o quê? Alimentar o que a gente viu a partir de março. Porque até março ainda você tinha muita dúvida do que estava acontecendo. A inflação ainda tinha a inflação foi jogada para baixo em função da queda do preço dos impostos, então você não sabia qual era o impacto da reversão dos impostos, o que houve essa reversão e muito sabiamente feita pelo governo, e você começando a restabelecer o crescimento a partir de março vindo mais forte, primeiro trimestre, quando saíram os resultados do primeiro trimestre do PIB muito melhores do que tinha sido projetado, né? E aí a gente viu, a partir de março, os fundos imobiliários subindo, né? Onde você tem hoje acumulado, fundos imobiliários hoje tem um rendimento total retorno de mais ou menos 11%, sendo que mais ou menos 16% em tijolo e menos em recebíveis, mais próximos de 9%, onde combinado dá 11%. O que aconteceu? Aconteceu que você tinha uma taxa de juros de 6%, lembra disso no começo do ano? Caiu para 5%, você teve uma migração, começa a ter uma migração de novos investidores, os preços começam a subir, e aí depois, a partir de março, e depois, a partir de agosto, porque as taxas de juros começam a retornar para um padrão mais indesejado. Muito bem. O que a gente tem que olhar para frente? Nós não acreditamos que a taxa de juros, quando eu falo era 6, estou falando da NTNB. Sim, né? Sim. O real, né? O juro real, porque isso é a base de tudo. Sim, né? E também eu acho que o instrumento que você tem que sempre olhar para o investidor é a taxa pré-fixada. Né? A taxa NTNB tem que se olhar, você quer olhar sempre olhando 5 a 10 anos, que tem que ser o mínimo que você tem que olhar, e a taxa de pré-fixado. Quem a gente viu? A gente viu voltando a patamares não desejados e agora voltando novamente à normalização. Ainda que não, que a gente está esperando ali 4, 4,5, mas melhor do que 6, 6,5 com certeza. Né? Com essa inflação controlada, não existe motivo para essa taxa juro real de 5,6, tá certo? Chegou a bater mais de 6%. Nós com a taxa de juros caindo gradualmente, que é o que está sendo feito, e inflação controlada, possivelmente essa taxa de juros da NTNB tende a ir para patamares no curto prazo, nos próximos 6 a 12 meses, de alguma coisa como 5. Tá certo? E eu queria justamente aproveitar, ainda nesse cenário macro, né, que acaba sendo correlato, né, e aí já puxaria o segundo ponto, que a gente vê justamente o impacto muito grande das treasuries, né, nas nossas NTNBs, porque no fim do dia a inflação implícita não se comportou como a gente gostaria, porque as treasuries também te bateram ali 10 anos, bateu 5,20%, né, e que é historicamente muito alto. E aí a gente vê todo o efeito cascata no mercado internacional e isso acaba impactando os REITs que a gente comentou. A gente vê agora, o grande parte desses REITs voltaram, né, nesse último mês, acho que foi um mês muito bom para esse mercado. Então, eu queria aproveitar, fazer um paralelo, né, do que você vê no Brasil, que a gente estava alguns meses antes, né, no ciclo de juros, provavelmente está alguns meses também antes no ciclo do que americano. A gente está à frente, né, estamos adiantados em relação ao ciclo americano. Então, o que você espera, como você tem uma sala de REITs também, o que vocês esperam no mercado internacional, né, nesse ambiente? O mercado internacional é um pouco, acho que as características são um pouco diferentes, né? Uhum. A questão agora não está se discutindo mais, né? Ontem, quando eu estava lendo a minuta do Banco Central americano, aparentemente a fala agora e os comentários escritos, que a gente gosta de ver o que está escrito e não só a opinião escrita e não a opinião de vários presidentes de Fed. Porque no Brasil, nos Estados Unidos, você sabe que você tem um monte de presidente de Fed e você tem o grande presidente de Fed. A questão agora não é se vai subir a taxa de juros. A questão agora é quando que a taxa de juros vai cair. Perfeito. Né? Eu acho que
Eu tô bastante positivo em relação à taxa de juros americana, porque existem dois fatores importantes que fazem com que a taxa com que a inflação dos Estados Unidos ainda esteja alta. O primeiro que é o shelter. Shelter é tudo relacionado à parte de custo de vida habitacional, tá certo? Que são os aluguéis, os equivalentes de aluguel também, que é o que eles chamam de OER, tá certo? Nós que estamos nesse mercado, olhando multifamily, olhando single family, a gente observa que está havendo uma desaceleração dos aluguéis nos Estados Unidos. Então, olhando para frente, não existe, e o shelter andando nos últimos meses, eu não gosto de olhar um mês só, tá? Porque um mês, às vezes, ele cai, no outro mês sobe. Se você olhar, ele estava running, né, há 3 meses, alguma coisa como 0,45, 0,50 ao mês, o que dá mais de 5. A gente não está conseguindo ver isso no mercado americano, nos investimentos que a gente está fazendo, que a gente faz em multifamily e single family, né? E também ontem saiu a média dos preços dos existing homes também, você percebe que também está normalizando. Então, olhando para os próximos 12 meses, esse preço de aluguéis tende a cair e substancialmente. Só fazer um ponto aqui que eu acho que é interessante, porque o shelter era o ponto de maior preocupação no começo do ciclo de juros americano, porque a gente via shelter ali, que é uns 25%, 30%, se não me engano, perfeito, do CPI. Exatamente. Então isso era um ponto que o Banco Central Americano, né, o Fed, estava preocupado pra caramba com esse ponto. Tanto é que criou-se o Supercore, né, que era tirando isso porque isso vai demorar para voltar. E de fato a gente está vendo isso voltar. Então acho que é legal pro nosso ouvinte entender como é importante esse ponto e como é bom a gente ver essa normalização, porque isso não afeta só o imobiliário, mas também o ciclo de juros americano, porque, né, acho que vai afetar a Treasury. Afeta tudo. Então é importante. Precifica o nosso mercado, inclusive, né? Eu queria fazer esse ponto para o ouvinte também entender, né, a importância dessa linha. É o indicador, o shelter e o core services, que é os serviços, são os dois mais importantes. Porque os outros, a parte de mercadoria, que é o que eles chamam de goods, está totalmente controlado. Se você olhar os últimos 12 meses, tem deflação e não inflação. Perfeito. Tá certo? Então, isso está bem sob controle. Hoje já está vendo alguns números do Home Depot e da Lowe's, que são relevantes na parte de consumo também, que são home improvement. Também a gente está vendo uma deflação. Então, isso me deixa mais tranquilo. Então, olhando para frente, serviço também é uma coisa que parece que já chegou no limite também. Então, os serviços estão caindo. Mas a gente nunca pode esquecer que pela primeira vez, eu nunca vi isso na história dos Estados Unidos, a taxa de emprego está muito baixa. Ah, mas ela está subindo. Não, ela está subindo não porque você não está contratando, porque você está vendo um aumento da oferta de novos empregos, né, de novos pretendentes a emprego. Né? Não é porque as pessoas estão sendo mandadas embora. Né? Acabou de sair o resultado... Mas continua tendo muitas vagas, ainda assim tem novos entrantes, isso aumenta a base. E o que é mais importante, na hora de você ver desemprego, para ver o quanto o mercado está aquecido, não é somente ver o job additions mensais, que está na média de 200 mil por mês, que é muita coisa, né? É muita coisa, ainda é muita coisa. Mas tem 2 indicadores muito importantes, que é o weekly claims, quanto que as pessoas pedem salário semanal, né? pedem do seguro, desemprego, e quantos qual a quantidade de pessoas estão sendo protegidas pelo seguro-emprego, pelo seguro-desemprego. E nunca nos Estados Unidos esteve tão baixo. Então esses indicadores ainda são indicadores que não são tão convergentes para uma inflação de 2%. Tá, então, os salários ainda estão subindo de uma forma relevante mês a mês. Na hora que você pega os salários médios mensais, em relação ao passado, é maior do que a inflação. Ou seja, né, porque está tendo mais produtividade. Você hoje tem quase 2 a 3 milhões de empregos a mais, de oferta de empregos a mais por mês em relação ao que tem de caras desempregados.
Então, esse mercado não é assim que você ajusta, ele vai demorar para ajustar. Então, acreditar que a taxa de juros dos Estados Unidos vai cair nos próximos 3 meses não está no nosso cenário. Nosso cenário é que o mercado está precificando, se você olhar, que vai cair alguma coisa em maio e junho. Esse é um cenário otimista. Tá? Esse é um cenário otimista. E isso, de alguma forma, vai impactar, e talvez nas projeções de vocês, impactando na aceleração da queda da nossa taxa de juros também? Essa é uma bela pergunta, né? Quando você tinha no Brasil, você tinha 3,75 e nos Estados Unidos 5,33. Hoje a taxa é 5,25, 5,50. É muito grande essa diferença, né? Então ela está caindo gradualmente e é claro que se antes você achava que podia cair mais rapidamente, o que vai acontecer é cair talvez de uma maneira mais gradual. Mas eu não acho que vai fazer alguma diferença para as próximas 2 ou 3 reuniões do cupom. Porque a taxa de juros atual é muito, muito alta. Nós estamos com uma taxa de juros reais, se você olhar a taxa projetada para os próximos 12 meses e olhar a taxa de juros hoje, mais de 7, né? Quase 8. Então essa taxa, você olhar 8% de taxa de juros real, me parece muito alta ainda. Então eu acho que essa questão da taxa de juros americana não vai impactar na decisão do Banco Central. A gente tem gordura, independente do que aconteça lá, tem gordura para cortar aqui, né? Eu acho que para os próximos 3 meses eu não vejo uma relação direta. O que pode ter uma relação direta é mais para meados do ano que vem, onde, veja bem, a taxa de juros americana real, a nossa NTNB, hoje é 2,25 e nós estamos em 5,70. É uma diferença brutal, né? Então, quando você fala 12,25 com 5,25, vamos falar, é uma diferença brutal, né? É uma diferença muito grande. Então, eu acho que não tem esse efeito nas decisões do cupom no Brasil nos próximos meses. Não vejo essa relação. Ele sempre vai mencionar isso na minuta do cupom, do risco Estados Unidos, porque a função dele é fazer isso, mas eu não vejo um impacto direto nas próximas decisões, porque a taxa de juros do Brasil está extremamente alta. Perfeito. Não quero te travar, você tem um compromisso daqui a pouco, né? Eu pedi uns 10 minutos, eu só queria fazer uma pergunta sobre as gestoras no Brasil, né? Esse boom de gestoras, ver a tua opinião, né? A gente vai cortar isso, imagino, né? Essa etapa aqui agora. Ou deixa, é assim. É assim mesmo que funciona. É que ele tem um compromisso, gente, então eu sei que o compromisso é importante, internacional, um negócio, mas... Eu queria entender, a gente viu, né, justamente, o mercado de créditos do primeiro semestre foi bem difícil, e ele foi bem difícil justamente quando a gente teve muitas gestoras vindo ao mercado, novas gestoras, novas assets, né, o mercado de asset foi muito pujante nos últimos 2, 3 anos, né. No mercado imobiliário brasileiro, né, como é que você vê esse movimento, como é que você está vendo ali essa nova onda de gestoras, né, e como é que a gente vai conseguir absorver tanto dinheiro, tanto inflow de dinheiro nesse mercado, comparando com as originações tanto de crédito quanto de novos empreendimentos, né, o mercado imobiliário, né, se ele consegue acompanhar essa nova entrada de capital nesse mercado. Bom, vamos lá. É que o Rossi tem 30 anos de experiência, acho que você deve ter visto vários ciclos, né? Esse é o seu ciclo bem atípico. Em termos de crédito, de originação de crédito, eu acho que existe muita demanda por crédito no Brasil, tá certo? O problema é você qualificar essas demandas, tá certo? Então, na hora que você viaja pelo Brasil, você vê empresas regionais e necessidade de capital, ela é imensa. Né? Esse é um mercado... infra, né? Infra e setor imobiliário, né? Então, o setor imobiliário, onde a gente mais atua, você vê, cada cidade que você visita, você tem um player, às vezes, muito relevante, que esse cara não necessariamente tem acesso ao plano empresário. E não adianta ele ter só acesso ao plano empresário. Ele precisa ter a complementariedade. Ou ele não tem um equity suficiente, que não é só plano empresário, ou ele precisa... e quando ele não tem o plano empresário, a oferta do plano empresário, ele precisa do nosso crédito. Então, eu acho que a demanda
por crédito imobiliário, ela é gigantesca. Você olha o que está acontecendo no Brasil, a gente olha muito São Paulo, acho que o mercado olha, mas nós que estamos olhando outras regiões, visitando os assessores de investimentos em outros estados, em várias cidades. É grande de São Paulo, né? A gente vê que o Brasil é bem maior que São Paulo. Ele é muito maior que São Paulo, tá certo? E a riqueza que a gente está vendo hoje sendo criada no Brasil não é em São Paulo. Perfeito. Tá? Acho que isso é um ponto importante. Eu acho que a Faria Lima, se ela conhecer de uma forma mais profunda as regiões do Centro-Oeste, que são fantásticas, do Sul, que cada vez mais estão crescendo, e no futuro, talvez mais o Nordeste, que hoje ainda é o que menos demanda capital, tá certo? Você vê que tem muita demanda e também no interior de São Paulo. É anedótico até, mas a gente tem a SVN, a gente tem operação no interior do Paraná e também no Nordeste. A gente vê que realmente existe os nossos clientes que são do ramo imobiliário, esses caras eles estão com uma visão muito mais otimista, não otimista não, né, mas é uma visão bem diferente, né, de quem está em São Paulo, né, eles veem que eles estão conseguindo fazer muito dinheiro, conseguindo fazer muito negócio. Então, realmente, quando a gente vai para o interior do Paraná, pessoalmente, a gente vê que existe uma economia muito mais pujante do que a gente imagina, né? Isso é muito interessante, de fato. Muito mais. A gente visita, você vai para Porto Alegre, que é o Rio Grande do Sul. Você viu o que está acontecendo em Porto Alegre. Santa Catarina, é uma coisa impressionante. Paraná, você vai em Londrina, né? Curitiba, Maringá, é um outro mercado. Você vai para Goiânia, é outro mercado. Então as pessoas vai para o Mato Grosso, tem muito negócio. E aí que eles precisam da gente. Então, eu não tenho preocupação nenhuma em relação à demanda. A única preocupação que eu tenho em relação à demanda é a qualidade dos créditos. Precificar bem isso. Saber precificar bem, tá certo? E entender o risco que você está correndo, para saber precificar. Porque às vezes, para precificar, você precisa saber exatamente o risco que você está correndo. Então, em termos de demanda, não tenho preocupação, pelo que eu tenho visto, que a gente recebe de demandas diárias, semanais e mensais de grandes empresas e de médias empresas, que a gente está, o nosso foco, no nosso CCM11 hoje, ele está mais destinado a empresas de médio e grande porte. Você tem uma visão que a gente pode ter uma... Opa, vai lá, fica à vontade. A gente vai continuar aqui a conversa, que eu quero entrar nesse mundo alternativo agora. Obrigado, viu, pela participação aí, Pedro. Obrigado. Marcelo, com essa tua visão, talvez de expansão de crédito, né, que juros baixos também permite um pouco isso, né, essa sensibilidade. E essa estratégia mais alternativa, no qual você consegue, pode-se dizer assim, uma flexibilidade de atuação, um portfólio alternativo, é possível colocar dessa forma? Porque até pouco tempo atrás, né, 10 anos, pouco tempo, vamos dizer assim, o investidor associava fundo imobiliário com uma estratégia muito cíclica de gestão quase que passiva, né? Cara, eu surfo o ambiente conforme o ciclo me permite, cara, e vai, em algum momento tem retração, shopping vai cair, não tem muita gestão ativa em cima daquilo. Na alternativa, a gente tem uma dinâmica que dá para ser contracíclico, dá para pensar nessas estratégias de proteção. Por isso que eu trouxe essa ideia de ser um pouquinho mais flexível, talvez. Você falou tudo já, né? Você talvez tenha respondido a sua pergunta. O objetivo de um fundo como o nosso, de investimentos alternativos no setor imobiliário, é exatamente saber ser contracíclico. Né? Onde você tem... eu não posso estar... o nosso CCM11 ele não está limitado aos fundos imobiliários. Né? Ele olha o mercado listado de fundos imobiliários, olha o mercado privado e olha o mercado listado, que é as empresas de bolsa de valores que não são os fundos imobiliários, como Iguatemi, Multiplan, Allos, logo CP. Então,
eu tenho que estar navegando, tenho que estar navegando nesse mercado privado, fundos imobiliários e mercado listado, e nesse privado eu tenho que navegar também no mercado de crédito e no mercado de tijolos. Tijolos. Por quê? Porque às vezes eu tenho uma situação de tijolos nos fundos imobiliários que não necessariamente são contracíclicos. Eu posso achar ativos que não que sejam exatamente para proteger ter a proteção de capital que nós oferecemos para o nosso investidor nesse momento. Porque o que é um fundo multiestratégia? O fundo multiestratégia, o que é um fundo alternativo, ele tem que dar yield para o investidor, o que nós damos hoje mensalmente 10,5 anualizado, com risco retorno abaixo do risco dos fundos imobiliários. 2, ganhos de capital, onde eu preciso achar ganhos de capital onde não necessariamente eu tenho nos fundos imobiliários. E 3, proteção de capital. E proteção de capital significa tomar a decisão de olhar que no mercado privado eu tenho opções melhores do que no mercado listado. Né? A decisão é, eu vou comprar um fundo imobiliário, exemplo de shopping, ou vou comprar um shopping diretamente, ou vou comprar uma Allos, uma Iguatemi, uma Multiplan? O que é melhor? Porque eventualmente até comparar esses parâmetros, muitas vezes não tem... O prazo, ele acaba não sendo um fator que muitas vezes pode complicar essa tomada de decisão. A percepção do prazo para algo ter o payback do investimento, o que está dentro desse fator de tomada de decisão? Dado que, que você coloca na mesma frente o equity, o tijolo e eventualmente o próprio papel ali, né? Você comprando o papel do fundo. É sempre olhar o risco-retorno, né? Então, se eu estou olhando vou dar um exemplo, né? Que eu acho que isso está no nosso relatório mensal, no nosso CCM11. Eu vou comprar equity ou vou comprar fundos imobiliários? Equity, que eu quero dizer, é Multiplan, Iguatemi, ações. Quando nós tomamos a nossa posição em shopping centers, nesse ano, já no ano passado, nós não entramos em fundos imobiliários de shopping centers. Nós entramos em Allos, Multiplan e Iguatemi. Por quê? Porque naquele momento, é claro, nossa posição sempre foi maior em Allos. A hora que os analistas mostravam a avaliação relativa entre fundo imobiliário e equity, claramente existia um erro brutal na precificação do equity, porque ele foi muito afetado com toda aquela crise que ocorreu nos primeiros 3 meses do ano em relação à taxa de juros, em relação à inflação, né? Dava para fazer quase que uma arbitragem ali. Você olhava, apesar de a gente não pensar em forma de arbitragem, a gente viu o seguinte, a gente viu portfólios, porque Multiplan, Iguatemi e Allos, o portfólio deles, ele é mais diversificado e são melhores do que os fundos imobiliários. Essa é uma verdade. Então, a gente via esses portfólios muito mais baratos do que os fundos imobiliários. Para mim não fazia muito sentido e para os nossos analistas não fazia muito sentido. Então, eu podia comprar uma Allos a 14,5 cap rate, tá? Enquanto os fundos imobiliários estavam tradados a 9,5 cap rate. Não faz sentido nenhum. Então o que nós fizemos? Compramos o Allos, subiu, você sabe que a Allos já subiu esse ano 50%, né? Cresceu mais de 20% sobre os fundos imobiliários de shopping centers. Essa diferença começa a diminuir. Mas ainda existe uma grande diferença, né? Pela primeira vez eu estou vendo o FFO Yield. FFO Yield, para quem não sabe, é o quanto cada fundo gera de caixa anualmente, né? FFO é Fund from Operation, é geração de caixa do fundo imobiliário. E eu comparo com o FFO das empresas listadas. Pela primeira vez, eles estão parecidos. Coisa que eu não vi há muito tempo. O que significa isso? Significa que esse negócio, mesmo pagando impostos,
ele está sendo tradeado FFO yields semelhantes. Então, qual é a diferença? É que esse aqui paga 95% do FFO como dividendo, e esse cara aqui, que é as empresas listadas, pagam na média 50%. Então, e os investidores não são os mesmos. Os investidores que compram equity não é o mesmo que compra fundos imobiliários. Não é o mesmo. Mas nós, exatamente, somos o gestor que temos que olhar que existe essa oportunidade de você comprar o equity em vez de comprar fundo imobiliário. Da mesma maneira que às vezes a gente compra fundo imobiliário em vez de comprar o equity. Perfeito. É só nesse momento que nós tivemos a chance, a arbitragem que você disse estava tão grande que não fazia sentido você comprar fundos imobiliários, e compramos equities e nós fizemos muito dinheiro fazendo negócio, isso. Né? Então... Esse caminho que a gente está colocando aqui, tentando traçar, torna 2024 um ambiente positivo para o segmento? Eu sei que, né, faz parte do seu escopo trazer essa elucidação, mas olhando o que a gente pode ter pela frente, né, o ambiente de precificação do ativo livre de risco, né, aquele 1% ao mês correndo risco de não existir mais, né, é um ambiente positivo para o cenário aí de fundos imobiliários? Como que você enxerga? Eu acredito que sim. Vamos lá. Você tem que olhar isso de duas maneiras. Primeiro, vamos pensar em termos da taxa de juros. Né? A taxa de juros está caindo e vai cair. Né? Então, na hora que isso foi foco do nosso roadshow quando a gente foi levantando capital. A gente mostrou isso desde abril de 2022, que a gente foi levantando capital desde abril de 2022, exatamente que isso ia acontecer. Isso está no nosso material de roadshow de 22 e de 23. Na hora que o mercado começa a ver a queda de taxa de juros, todos os investidores começam a se perguntar até que ponto essa taxa vai cair e eu vou perder esse bonde, né, essa oportunidade. Essa queda ainda não foi o suficiente, de 13,75 para 12,25, ainda não foi o suficiente para trazer um fluxo muito grande para o mercado de fundos imobiliários. Melhorou o fluxo? Melhorou. Se você pegar o fluxo diário, ele aumentou quase 20%, desde o começo do ano até agora. O fluxo diário é um indicador que isso está acontecendo. Né? Então, quando se começar a cair mais 50, essa pergunta começa a ser mais constante na mente do investidor. E aí ele começa a falar, puxa, eu preciso tomar uma decisão. Eu antes não tomei uma decisão, mas agora eu preciso tomar uma decisão. Então, eu acho que essa taxa gradual, ela cada vez mais vai trazer mais gente. Então, essa é o que me faz estar positivo para 24. Mas tem a segunda, que é o mais importante, que é na hora que você fala com assessores de investimentos, fala com investidores mais profissionais, ou vamos chamar de institucionais, você observa que esse pessoal, que é o responsável pelo fluxo, eles estão, o que eu chamo de subinvestidos no segmento imobiliário. Então, quando eles estão subinvestidos no segmento imobiliário, isso te traz uma indicação que, em algum momento, esse fluxo vem, e quando vier, ele vem de uma forma forte. E, então, é um call macro que eu estou dizendo. Isso é um call macro. Né? O que aconteceu em 2023, de março até agosto? Se você olhar tecnicamente, foi um call macro. Você percebeu que todos os tijolos subiram, claro, shoppings um pouco mais, logística um pouco menos, escritório um pouco menos. Até escritório, que praticamente não teve absorção líquida nos ativos, teve valorização. Né? Então, foi um call macro. Então, eu acho que tem para 24 ainda o call macro. E esse call macro vai ditar
a valorização dos fundos imobiliários em 2024. Tá certo? Então, em relação a macro, eu tô muito positivo. Tanto é que a gente aumentou nossa posição em ativos de tijolos no nosso portfólio. Se você olhar o nosso CCM11, que é a nossa estratégia, é o único estratégia no mercado que tem 40% alocação em ativos e 60% em crédito. Não tem nenhum que ter. Por quê? Porque a gente acredita nisso. A gente acredita que esse call ia existir em 23 e vai existir em 24. E agora nós vamos aumentar nossa posição agora em tijolos mais aí. Então, o call macro vai existir. Agora, qual é o desafio do gestor? É o call micro. Qual ativo você tem que selecionar dentre todos os... Você sabe que fundos imobiliários, no final, de tijolos, são um mercado de 50 a 60 bilhões, um mercado de 10 milhões de metros quadrados, tá certo? Você precisa achar um metro quadrado que seja melhor, né? Que tem a melhor possibilidade ali de trazer o retorno diante do risco, né? E precificar isso é o grande lema, né? O grande tema. E para quem quiser se aprofundar mais na estratégia, conhecer mais de vocês, como que vocês estão nas redes, Marcelo? Bom, em redes sociais nós estamos em todas, nós temos, e também através do nosso site, nós temos um site totalmente completo. Temos todos os relatórios lá, tudo que a gente... Canuma.com.br? Canumacapital.com.br, ele é extremamente completo, tem todos os nossos relatórios mensais, tem todas as nossas entrevistas para entenderem a nossa estratégia, a nossa política de investimentos, como que a gente faz nossos investimentos. Então, tudo isso está disponível na rede social, no canumacapital.com.br. E dentro das estratégias que você tem, hoje se diferencia público profissional, público geral, público qualificado? Como que... Hoje nós temos, nós primeiro fizemos o nosso maior fundo, que é o CCM11, né, que é tradeado na Bolsa. Ele foi feito primeiro uma 476, porque o mercado estava a 13,75 de taxa de juros. Querer trazer uma política de investimento nova, uma estratégia nova, com taxa de juros 13,75, era muito difícil para o mercado de varejo. Então nós fizemos, em 2022, nós fizemos uma emissão usando 476 para investidores profissionais. E em 2023 nós fizemos emissões aí já olhando o mercado de varejo a 400. Então, mas hoje nosso passivo é um passivo comportado, pessoas que entendem nossa estratégia, sabem exatamente, falam conosco diariamente, mensalmente, em relação por que nós estamos comprando cada ativo que nós estamos comprando e por que nós estamos comprando cada ativo. Eu preciso entender, né, para poder analisar risco-retorno comparando o CCM11 com os outros fundos imobiliários. Cada fundo imobiliário tem uma característica própria. E se você não entender a característica própria, você não consegue analisar por que um paga 15, né? Por que um paga 7, não quer dizer que o 7 é ruim. Às vezes o 15 não é bom negócio. Exato. Né? Exato. Então, a pessoa precisa entender exatamente o modelo de gestão para entender o risco-retorno que está. E vocês têm uma ideia de expansão dessa estratégia, montar uma nova? Como que vocês estão vendo para o futuro, dado, né, que a gente deve ter um movimento, né, de apetite novamente, talvez capturar esse momento? Sem dúvida que para 2024 tem novos produtos que serão lançados, tá certo? Ainda a gente não pode comentar os produtos, mas serão produtos que serão lançados, alguns temáticos e alguns de maior risco-retorno. Tá? Hoje eu diria que o CCM11, que é o nosso principal fundo, é um fundo de risco moderado, onde... Você até falou um pouco abaixo do IFIX, até o nível de volatilidade. Ele paga mais que o IFIX Dividend Yield, mas o risco-retorno é menor que o do IFIX. Perfeito. O risco de retorno. Ele é menor, mas ele paga mais que o IFIX. Perfeito. Tá? Hoje o IFIX, tijolo paga alguma coisa como 9, entre 8 e 9, e papel está te pagando mais ou menos uma média de 11. Quando você pega na média, ele dá 10
mas o nosso paga mais do que 10 de dividend yield. Então, esse é um produto. Um dos produtos que nós vamos lançar ano que vem é um produto onde a composição do ganho de capital é maior do que do CCM11. O CCM11, praticamente, ele é 2/3 é dividendo e 1/3 é ganho de capital. Legal. O fundo que a gente deve lançar ano que vem, praticamente 1/3 é dividendo e 2/3 é ganho de capital. Pô, muito bom, Marcelo. Muito obrigado aí pela tua presença, pela participação. Para vocês que nos assistiram, nos ouviram até aqui, agradeço. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, mande pra gente no retornocast@maisretorno.com ou coloque nos comentários aqui do YouTube. Ficamos inteiramente à disposição. Mais uma vez, obrigado, Marcelo. Obrigado, pessoal. Até a próxima.